Feliz sábado, igreja. Feliz sábado aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente. Louvado seja Deus pela sua presença. Cada vez estamos no maior número aqui, né, irmãos? Voltamos para a honra e glória de Deus. E, irmãos, vocês que estão nos vendo pela internet, sejam bem-vindos. Um bom sábado para você. Que Deus abençoe de forma muito especial a sua vida no dia de hoje. Acabamos de estudar a lição da Escola Sabatina. Tivemos lições maravilhosas nessa lição. Falamos sobre como Deus age com cada um de nós que somos pecadores. Como Deus agiu com Adão e Eva. Como Deus agiu com Jacó, o enganador. Como Deus agiu com a mulher cananeia. Aquela mulher insistente que buscava sua bênção e recebeu das mãos de Deus. E também vimos os cegos espirituais. Como está a sua visão espiritual, meu irmão? Espero que esteja bem. Mas se não está, Deus vai nos moldando. Deus vai agindo na nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Você que está nos assistindo aí pela internet, não se esqueça, compartilhe esse link. Chame outras pessoas para participar agora do culto divino. Tá bom? Faça isso agora, enquanto você nos ouve aí. Essa semana, irmãos, nós vamos orar, o departamento da ASA e o departamento de Lar e Família. Eles sortearam mais uma família para nós orarmos. E essa semana nós vamos orar pela família do pastor Weder. Pastor Weder, sinta o nosso abraço aí. Saiba que nós vamos estar orando por sua família durante toda essa semana. Que Deus abençoe de forma muito especial. E chegou a hora também de nós falarmos sobre as pessoas que precisam das nossas orações. Não vamos nos esquecer do nosso irmão Mauro. O irmão Mauro passou por uns procedimentos, uns exames durante essa semana. E ele conta com as nossas orações. Mauro Cronca. E também vamos orar, não vamos nos esquecer de orar pela nossa irmã Esther. Tá bom? E ore pelas famílias da nossa igreja. Ore pela nossa igreja, irmãos. Pela liderança da nossa igreja. Nós precisamos muito das orações dos irmãos. Vamos nos unir em oração. Feche os seus olhos agora. Vamos fazer uma oração ao nosso poderoso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é um Deus criador, um Deus mantenedor de todas as coisas, um Deus que toma conta de cada um de nós individualmente, Senhor. Senhor, assim como o Senhor fez com todos esses personagens que nós vimos na lição da Escola Sabatina, Adão e Eva, Jacó, a mulher cananeia, faz com a nossa vida também, Senhor. Toma conta de nós, vai nos moldando, vai nos ensinando, o Senhor que é o grande mestre, o grande professor. Precisamos aprender cada dia mais do Senhor. Precisamos da sua proteção e da sua paz no dia de hoje, Senhor. Senhor, toma conta de forma especial desses nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde. Fique bem próximo, Senhor, da nossa irmã Esther, do nosso irmão Mauro, e esses seus servos que têm feito muito na sua causa. Mas também, Senhor, toma conta de todos dos nossos irmãos que estão na mesma situação, passando por algum problema. Conforta, Senhor, aquelas famílias que perderam seus entes queridos durante essa pandemia. E louvado seja o seu nome, porque o Senhor tem tomado conta da sua igreja e muitas pessoas estão aqui sem passar por nenhum problema, Senhor. Senhor, fica conosco. Mais uma vez, Senhor, usa o nosso pastor João, que vai começar uma nova série agora. Que o Senhor esteja ungindo os seus lábios, fazendo com que ele traga uma palavra especial para o nosso coração e que dirija a sua igreja, Senhor. Isso tudo pedimos e agradecemos em nome do poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, crianças! Que bom que vocês chegaram.
acordaram? Feliz sábado! Hoje é um dia especial porque é sábado, esse dia lindo que Deus preparou pra gente. E hoje eu trouxe uns amiguinhos aqui especiais para apresentar para você. Na verdade, eu acho que você já conhece, mas eles são muito importantes para nossa vida. São os amiguinhos da saúde. Deus que criou cada um deles, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Vamos conhecê-los? O primeiro amiguinho que eu tenho aqui é a luz solar. Deus deixou a luz solar para nós porque sabe que ela vai ser importante para proteger os nossos ossos. A luz solar ajuda o nosso corpo a produzir a vitamina D, que deixa nossos ossos fortes, mata as bactérias da nossa casa. Por isso que é importante, quando tiver um dia ensolarado, abra a janela da sua casa desde manhãzinha, deixa o sol entrar, que isso vai trazer muita saúde para nós, para o nosso corpo, para o nosso ambiente, para nossa vida. Outro amiguinho que eu trouxe aqui para vocês é o ar puro. Todos nós precisamos de ar para viver, né? Precisamos respirar para viver. E nada melhor que um ar puro, saudável, para encher os nossos pulmões. Na cidade grande é um pouquinho mais difícil termos ar puro, não é? Mas no campo, na cidade, na praia, encontramos ainda muito ar puro. Aproveite, enche os seus pulmões de ar puro para você ter uma qualidade de vida melhor. Nós temos aqui também a água. Deus deixou água para limpar a nossa casa, para fazer higiene pessoal, nossa higiene pessoal e para bebermos. Nós temos que beber muita água durante todo o dia. A água vai fazer o nosso organismo todo funcionar muito melhor. Hidrate seu corpo, beba água, bastante água. Outro amiguinho da saúde é a alimentação saudável. Deus criou, deixou aí para nós uma infinidade de alimentos que vêm da terra. Frutas, verduras, legumes, os alimentos integrais, todos eles vão deixar o nosso corpo cheio de energia. Abuse desses alimentos que Deus deixou pra gente. Você vai ver como seu corpo vai agradecer. Eu tenho um outro amiguinho aqui importante também, que é o descanso. Sim, nós precisamos dormir, descansar. Deus deixou a noite para que pudéssemos descansar e repor as energias gastas durante o dia. Você sabia que é durante a noite que o nosso corpo produz o hormônio do crescimento? Isso, é durante a noite que vocês, crianças, crescem. Por isso é muito importante você dormir. Dormir cedo, dormir bastante, no mínimo 8 horas por noite. E aí, no dia seguinte, acordar cedo, cheio de disposição para brincar, estudar e fazer tudo que você vai ter aí de atividades durante o dia. Eu tenho também um outro amiguinho que é o exercício físico. A gente tem que exercitar o nosso corpo. Crianças, vocês não tem que ficar só sentado no sofá assistindo TV, jogando videogame. Não, vocês têm que correr, pular, brincar, exercitar o seu corpo. Garanto que você vai ter muito mais disposição. E eu tenho um outro amiguinho aqui que é o equilíbrio, o equilíbrio ou a temperança. Esse amiguinho, ele vai ajudar a gente fazer várias coisas, equilibrar o nosso corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente estava falando de videogame, não é? Eu sei que vocês gostam de jogar videogame, mas será que só jogar videogame vai fazer você ser uma criança saudável, inteligente, só jogando videogame? Não! Nós temos que fazer várias outras coisas, ler, estudar, brincar, correr. Isso vai fazer o seu corpo ter esse equilíbrio, né? E a gente deve também se abster, ou seja, deixar de lado, não consumir algumas coisas que fazem muito mal para o nosso corpo, como por exemplo, álcool, bebida alcoólica. Existem muitos adultos que fazem uso disso, mas não faz bem para a saúde. O cigarro, fumo, drogas, nunca experimente isso, que isso faz muito, muito mal para o nosso organismo. E o nosso último amiguinho é a
confiança. Nós temos que confiar no papai, na mamãe, na vovó, mas principalmente no nosso Deus. Deus é que nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele deixou na Bíblia todos os ensinamentos que nós precisamos para vivermos bem aqui nessa terra e para podermos herdar o reino dos céus. Deus é muito bom, confie sempre no nosso Deus, que é o nosso melhor amigo. E Ele deixou um versinho aqui na Bíblia que eu quero ler para vocês, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versinhos 19 e 20. Esse versinho é muito importante, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Deus diz que o nosso corpo é morada, é templo, é santuário do Espírito Santo. Deus habita em nós. E nós temos que ter um corpo saudável para podermos deixar Deus entrar na gente e transformar o nosso caráter, transformar a nossa mente. Só Deus pode nos ajudar a sermos mais felizes e podermos herdar o reino dos céus. Vamos orar e agradecer a Deus? Feche seus olhos. Querido Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por esse sábado. Obrigada por tantos ensinamentos maravilhosos que o Senhor deixou para nós. Fique conosco durante todo esse sábado e nos livre de todo mal. É o que pedimos por Jesus. Amém. E vamos ficando por aqui. Até a próxima adoração infantil. Tchau! Sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. Sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. Sábado é um dia feliz, amo cada sábado. Provai e vede. História de hoje: fidelidade no tempo. Ei, Keilane, tudo bem? Ai, que bom! Saudade de você. Como estão as coisas por aí? Ah, que legal, fico feliz. Ah, então, continuo estudando para as provas. Você sabe, né? Isso mesmo. Ah, eu sempre quis ser do Exército Brasileiro. A gente tem isso na veia, né? Nosso pai era militar. Ah, com certeza, ele ficaria muito feliz. É verdade. Você sabe, não é fácil. Eu tenho feito as provas, já fiquei entre os 10 primeiros colocados nos últimos concursos, mas não é fácil. Não, eu sei que você e a mãe estão orando por mim. Não, agora eu tô mais focada, continuo estudando, tô mais concentrada e vamos ver, né? Ah, peraí que o Luiz chegou, depois a gente se fala. Um beijão, tá? Te amo, tchau. Ei, amor, tudo bem? Tudo bem, amor? Eu tava conversando com a minha irmã, sabe? Falando com ela sobre a dificuldade de passar em concurso. Tava olhando aqui na internet, 800 candidatos por vaga. Fica preocupado com isso não, amor. Do jeito que você tá focada, com certeza uma vaga vai ser sua. Tem esperança. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Você sabe que eu confio, amor. Eu oro todos os dias por nós, por esse concurso. Deus sabe das nossas necessidades. Eu sou Kelviane Baeta e meu marido se chama Luiz Henrique. Sou adventista do 7º dia e vivo atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Me formei em farmácia e há 2 anos estou tentando realizar um sonho, ser farmacêutica do Exército Brasileiro. Sempre gostei dos livros de Ellen White.
E neste período de estudo, um livro em especial teve bastante significado na minha vida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Nele, li na página 32, capítulo 4, como no caso de Daniel, na exata proporção que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Naquela época eu não estava dizimando porque eu não trabalhava e não tinha renda, mas eu entendi que deveria devolver o dízimo daquilo que Deus me dava. E havia algo muito precioso que eu recebia de Deus todos os dias, a vida. Então eu decidi dar o dízimo do meu tempo. Eu passei a ler a Bíblia e orar por quase 2 horas por dia. Isso foi tão bom para mim, pois descobri algumas coisas muito sábias, escritas na Palavra de Deus. Meditando sobre Daniel, percebi também o quanto a alimentação tinha importância na sua vida e como isso ajudava na sua capacidade intelectual. Deus nos deu orientações claras para o cuidado da saúde física, mental e espiritual. Quando nós seguimos essas orientações, nosso caráter se desenvolve para a glória de Deus e podemos desfrutar de renovada disposição para a vida, melhora da capacidade intelectual e do vigor físico. Amor, e aí, como tá sendo para você ficar tanto tempo sem comer carne e açúcar? No início foi bem difícil, mas para te ajudar nesse regime, eu consegui ficar firme. Tô me sentindo até mais bem disposto, até para trabalhar. Lá no trabalho, minha capacidade de concentração melhorou bastante. E você? Amor, eu tô mais disposta também, sabe? O raciocínio também mais rápido, mais concentrada. Foi muito bom mudar a alimentação e fazer jejum todos esses sábados. Ah, amor, tu tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Depois de 2 anos e meio estudando para o concurso do Exército Brasileiro, fui aprovada em 2º lugar e hoje estou há 1 ano e 3 meses trabalhando em uma unidade de saúde militar aqui no Rio de Janeiro. Deus seja louvado, provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Nós vamos aqui
agradecer a Deus pelo dom da vida. Querida doutora Raquel, que Deus seja louvado, né? Você que está em casa e você que aqui está na igreja, vocês viram que a gente disponibilizou na tela o aplicativo Serve-me, né? Para você que não pretende vir à igreja, você pode adorar a Deus através das suas ofertas, dos seus dízimos, através desse aplicativo. Você baixa aí no seu smartphone e é muito simples o método de doação, né? E para aqueles que não têm muita intimidade com isso, nós disponibilizamos também o número da conta da igreja. Então, a igreja não para, né? Não parou um minuto. Então, que Deus o abençoe para que você seja generoso e continue contribuindo para o avanço dessa causa e dessa mensagem, ok? Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelos seus filhinhos adoradores, que nunca se esquecem de abrir o coração, não somente em palavras, mas materializando, Senhor, essa gratidão que sentimos no coração. A gratidão de que somos cuidados pelo Senhor, a gratidão de pertencermos a este povo, dessa mensagem ter chegado a nós e pela esperança que ela nos trouxe de um mundo melhor e do breve retorno do nosso Senhor Jesus. Abençoe cada um dos seus filhos e que as janelas do céu sejam abertas para que suas vidas sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Eu os entrego em suas mãos e faço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querida igreja, é um prazer estar na presença do nosso Deus. É um prazer saber que Ele está no nosso meio. Excepcionalmente hoje eu vou pedir que a igreja se levante. Há rostos aqui que eu não vejo há algum tempo, mas eu quero que todos se coloquem em pé. Nós vamos nos colocar em pé diante do nosso Deus e vamos cantar ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Porque nós estamos há 7 meses praticamente sem vir à igreja física, embora ela esteja na internet, mas nós sentimos falta do abraço do nosso irmão, daquele olhar misericordioso do nosso irmão que por vezes vê a nossa alma, vê que nós precisamos da comunhão uns dos outros. E isso é a igreja do Senhor. Nós vamos nos prostrar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Nós não sabemos como podemos ser usados, mas Tu podes nos usar. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua obra e especialmente para Te adorar no sábado que o Senhor determinou. Eleve o teu coração ao Senhor. Quando você cantar, você na sua casa cantando, eleve o teu coração ao Senhor. O profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 5, ele estava extremamente abatido, porque Jerusalém havia sido levada cativa por Babilônia. Mas ele diz ao Senhor: Senhor, eu clamo a Ti, elevando com as minhas mãos o meu coração. Recebe e cura-nos. Seja esta oração deste dia no nosso meio. Deus seja louvado. Eis-me aqui.
por tua vida. Ele te ama. Creia no Senhor. Se levante, dê glórias ao Senhor por tão grande salvação. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis aqui, eis aqui. Eu respondi: eis aqui, eis aqui. Eu respondi ao Senhor: eis aqui. Eu respondi: eis aqui, eis aqui. Eu respondi ao Senhor. Eu respondi: eis aqui, eis aqui. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. O rei Davi estava muito provado. Havia sido consagrado rei por Deus. Saul era rei neste momento. Saul se enfureceu contra o rei Davi, perseguiu por todos os caminhos. E ele clama ao Senhor. Ele pede ajuda do Senhor. Ele diz: Senhor, eu estou sendo perseguido. E ele estava sendo perseguido simplesmente por ter sido escolhido por Deus. Mas no Salmo 59 ele diz assim: Senhor, Tu és o meu alto refúgio. Em Ti eu confiarei, Deus. Tu és o meu Redentor. Tu és o meu Salvador. E o apóstolo Paulo, séculos depois, ele disse que Jesus Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar em lugares celestiais. Nós estamos sentados no alto refúgio, onde ninguém pode nos tocar. Ele é o nosso Deus. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Você pode crer comigo, igreja? Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus enviou seu Filho amado para sofrer
1977. Rainha Elizabeth completava 25 anos do seu reinado. Um pastor e sua esposa passeavam em férias pelas colinas da Inglaterra e via aquele alvoroço comemorando os 25 anos do reinado da Rainha Elizabeth. E veio à mente dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veio uma melodia maravilhosa no coração dele, que está escrito lá em Apocalipse 19, versículo 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele compôs este hino número 73 e disse: só há um rei que reina sobre toda a terra. A ele todo viva de júbilo, a ele toda glorificação, a ele toda bem-aventurança. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Seja o nome do nosso Deus. Eu estou aqui, estou vendo a Isis lá em cima e ela disse: glorificai e exaltai o nome de Cristo. Ela colocou a mão no coração dela. Magnificai o nome de Cristo. Deus seja louvado. Obrigada, igreja, por ter ficado em pé. Pode se sentar. Agora nós seremos alimentados. Deus nos curará. Deus nos dará refúgio. E Ele será o nosso alto refúgio. Amém? Louvado seja o Senhor. Som, testando, ok? É isso aí, pessoal, ao vivo, probleminha aqui.
Igreja amada, igreja querida, feliz sábado a todos. Fala com vontade aí. Que legal te ver. Temos um número considerável de inscritos aí e o outro assistindo a nossa transmissão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu dar um recadinho aqui antes de entrarmos na pregação. Antes que eu me esqueça, inclusive, os nossos cultos de domingo e de quarta-feira ainda não são presenciais. Tudo bem, pessoal? Nós estamos presencialmente apenas no culto de sábado, nesse horário, às 10 horas, e também sem a escola sabatina presencial, tá? Então nós começamos o culto em si às 10 horas da manhã do sábado. E por que isso? Porque envolve toda uma logística, enfim, nem todos estão querendo vir à igreja presencialmente. E a nossa Associação Paulistana, ela tem produzido um excelente conteúdo aos domingos. Já tivemos lá o pastor Cidral, o pastor Fernando Iglesias, agora está o pastor Arilton, né, da Novo Tempo. Então nós temos aí as redes sociais da nossa Associação Paulistana, Facebook, YouTube. Então, às quartas-feiras nós temos um culto aqui na Lapa, pelaquela plataforma Zoom. E tem tido um número também muito considerável dos nossos irmãos ali, cerca de 30 pessoas a cada quarta-feira, né? Varia de 20 e poucas pessoas, já chegamos até 40 pessoas ali nas quartas-feiras, e tem sido muito gratificante. Então até convido você, né? O link é sempre disponibilizado nas nossas redes sociais e no nosso canal de transmissão aqui da membresia da Igreja da Lapa. Tá bom? Então, anotem isso, presencialmente apenas o culto de sábado, tá bom? E de máscara é complicado, né? Eu não consigo ver se vocês estão felizes, né? Como que mostra isso, hein? Faz o seguinte, compra aquela máscara que vem um sorriso, né? E vem para a igreja com ela, você fica sorrindo o tempo todo para o pastor aí, né? Eu tenho que tirar para falar aqui, né? Estamos seguindo todo o protocolo, álcool em gel, medição de temperatura. Para você que não sabe aonde se inscrever, se inscreva, inclusive, que eu creio que daqui para frente a tendência é aumentar. Então nós temos lá o site, né, Simpla. Lá você vai ver a Igreja Adventista da Lapa e é simples lá, você coloca o seu nome, seu e-mail e aí você vai receber lá um protocolo, um ingresso, né, que eles chamam, e o teu nome vai estar aqui, ok? Você pode baixar esse aplicativo no seu celular também. Como a Igreja da Lapa tem um número considerável de idosos, a gente está tendo aí uma tolerância com esse grupo, porque alguns deles não têm muita intimidade com isso. Então nós temos um número X de vagas ali reservado para eles, eu não vou falar qual é o número, para que eles não venham sem se inscrever, né? Façam de tudo, peçam para os seus netos, filhos para inscrevê-los, mas se não conseguir e você quiser vir à igreja, pode vir, você que é 60 a mais, né? Se quiser vir, eu repito, e você será bem-vindo aqui, tá bom? Agora, quem é 60 menos, nós vamos ser assim, dependendo da capacidade da igreja, aí a gente vai ser bem rigoroso. Se já tiver ali o número total de inscritos, que aqui na Lapa vai variar de 70 a 90 pessoas, ok? Que seria ali os nossos 50%, 60%, tá bom? E aí pode, se você não se inscrever, corre o risco de você ser barrado ali, porque a igreja já vai estar cheia. Tudo bem, pessoal? Informações dadas. Vamos fazer mais uma oração para a gente abrir a palavra de Deus? Bondoso Deus, louvado seja o Senhor pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra e sermos transformados por ela. Batiza-nos com seu Espírito, unge os meus lábios. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dá aquela Bíblia ali, Daniel, por favor. Então, eu escolhi esse livro, obrigado, Daniel, porque quando eu estava terminando a série do livro de Esther, a nossa querida Esther e mais algumas pessoas, tá? Pediram para que eu fizesse uma série sobre o livro de Ruth. E eu falei, poxa, mas por que será, né, que elas estão pedindo isso? Mas vamos fazer. E aí, se tratando da nossa Estherzinha, que eu peço que vocês orem por ela, ela está numa luta tremenda, já é uma luta já de muitos anos, mas agora está mais, essa guerra ficou mais tensa, mais severa,
e ela precisa muito das nossas orações. E eu quero dedicar essa série de Ruth à nossa querida irmã Esther, tá? Que fique registrado, não sei se ela está nos assistindo, a esposa do Petros, mas se não estiver assistindo, por alguma razão, vai ficar gravado aí. E é um presente aí do seu pastor, viu, Esther querida? Te amo e gostaria que essa palavra ficasse aí no seu coração, ok? Deixa eu fazer uma pergunta retórica para vocês. Quantos de vocês aqui têm uma fé? Que você fala assim, não, eu tenho fé. É retórica, não precisa responder, obviamente. De 0 a 10, que nota você daria para a sua confiança em Deus? É retórica. Não responda, pense. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou perguntando isso. O título desse primeiro sermão é Quando uma família toma uma decisão errada. E isso daqui muito me impressionou, porque eu tenho uma formação também em terapia sistêmica familiar. E aí quando fala desse lance sistêmico, que mudou completamente a minha cosmovisão, até mesmo quando eu leio a Bíblia, eu vejo, sabe, você começa a analisar e ver o mundo de outra forma, e as consequências que nós trazemos sobre aqueles que vivem ao nosso lado, eu fiquei muito impactado, especialmente com esses 5 primeiros versículos que nós vamos ler daqui a pouco, do livro de Ruth. Se quiser, já deixando sua Bíblia aberta aí no capítulo 1. Vejam, só para você entender o impacto disso. Eu estou falando aqui de uma família que toma uma decisão errada e eles trocam a escassez de alimento por 3 sepulturas. Deu para entender aí? Eles estão ali com uma seca, uma escassez de alimento em Belém, e eles decidem ir para Moabe, ok? Então eles trocam uma escassez de alimento e lá em Moabe, 10 anos depois, nós temos 3 sepulturas. Eu lembrei aqui, eu fiquei, sabe, eu não sei por que isso vem toda hora que eu leio isso, que eu digitei aqui, esse negócio vem à minha mente. Na minha época, eu era criança ali, um juvenil, talvez entrando na adolescência, tinha um programa do Silvio Santos. Silvio Santos é lenda, né? Eu já contei isso aqui, inclusive, na Lapa. Eu não lembro se era Domingo no Parque, era alguma coisa assim. E ele tinha um programa que ele tinha um foguete. E naquele foguete entravam ali as crianças, o garoto, uma garota, que lá dentro do foguete eles não ouviam nada. Nada. Era colocado um fone, né? E aí acendia uma luz e eles tinham que responder sim ou não. Quantos se lembram desse programa aí? Vocês estão comigo, né? A garotada está viajando aí, que programa é esse? Coloca no YouTube aí que você vai ver. Eu não sei se era Domingo no Parque, mas era isso mesmo? Né? E ali, em volta daquele foguete, tinha variados objetos que aquele garoto dentro do foguete podia levar para casa. Né? Então o Silvio Santos ia lá e pegava, por exemplo, uma bicicleta, uma Caloi da vida na época lá, e falava para o garoto, você quer? Ele não ouvia, né? Só a gente que estava assistindo ali, e acendia a luz, ele tinha que responder. Ele falava sim, tinha que responder com vontade. E aí o Silvio Santos, que fazia uma brincadeira com aquela habilidade que ele tem com o auditório, né? Ele pegava, em troca daquilo, ele pegava, por exemplo, me dá um exemplo aí, pessoal. Uma bolinha de tênis, isso, Edu, uma bolinha de tênis. E aí ele falava pro garoto, você troca a bicicleta pela bolinha de tênis? E a gente ficava aqui, né? Não faz isso. Só que o garoto não via ninguém. Aí a luz acendia e o garoto falava, para surpresa de todos, sim! E, poxa vida, né? E ele ia fazendo isso até que chegava a última pergunta e o garoto descia do foguete para ver o que ele estava levando para casa, nessas trocas que eram feitas, né? E eu lembrei disso porque aqui é o seguinte, escassez de alimento é difícil? Obviamente, traz um desespero para nós, mas essa família aqui, no desespero, na incredulidade, que é o que a gente vai falar hoje, ela troca escassez de alimento por 3 sepulturas. Uau! Os 3 homens da família, que naquela época representavam muita coisa. Vocês não têm noção da importância de um homem numa família naquele momento. Sabe, pessoal, Deus, ele, pelo fato dele dar uma liberdade para cada um de nós, liberdade de escolha, nós podemos ignorar a vontade dele,
nós podemos discutir com ela e até mesmo desobedecer-lhe as ordens, tá? Lutar contra ela, mas no final das contas, quem prevalece é Deus. Eu estava lendo alguns teólogos, inclusive, que por essa razão eles falam o seguinte, que Deus ele nos dá uma liberdade de escolha, mas no final é a vontade de Deus que prevalece, porque a gente está num grande conflito, Deus querendo nos salvar e o inimigo querendo nos destruir. Então ele nos dá essa liberdade de escolha dentro dessa esfera de ação, mas ele sempre luta para que a nossa vontade prevaleça, e alguns teólogos inclusive questionam que por essa razão não existe livre-arbítrio. Eu não quero entrar nessa questão, eu não concordo com isso, né? Mas a gente fica aí o tempo todo lutando, desobedecendo, ignorando as vontades de Deus, não é verdade? Mas aí chega algum momento da nossa vida, uns antes, outros um pouco mais depois, assim, o que prevalece, é o sentimento que a gente tem, é de que prevaleceu a vontade de Deus. E isso é bíblico, isso é bíblico. Quando você lê o Salmo 33, verso 11, se você quiser conferir, pode conferir, lá o salmista diz assim, o conselho do Senhor dura por quanto tempo? Para sempre, eternamente. Daniel capítulo 4, verso 35, é muito forte esse texto aqui, viu? E é muito usado por esses teólogos aí que eu falei para vocês. Todos os povos da terra são como nada diante dele, de Deus. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Em outras palavras, Deus faz o que ele quer. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizestes? Isso aqui é forte, poderoso o texto. Em outras palavras, Deus ele faz o que ele quer no céu e na terra. Isso aqui tem a ver com a soberania de Deus. Eu posso ignorar, eu posso lutar e posso até desobedecer à vontade de Deus. E eu começo a andar em círculo na minha vida até que em algum momento a vontade de Deus pode prevalecer na nossa vida. Se não prevalecer, não queira saber o resultado. Que luta, que loucura, né? Jó, um clássico, né, quando se fala disso, ele diz assim, Jó 9, verso 4, sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso, quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Jó tinha autoridade para escrever isso aqui, né? Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Jó sabia a resposta e nós também. Digam vocês aí. Quem tentou resistir a Deus e saiu ileso? Ninguém. Essa é a resposta. Resistir a Deus, ninguém sai ileso. Se nós obedecermos à vontade de Deus, tudo na vida tem coesão. Preste atenção no que eu vou dizer. Mas se desobedecermos, tudo integra. Eu não estou dizendo que se eu obedecer a Deus, tudo será perfeito. Eu usei um termo aqui que eu acho que nem é o correto. Eu pensei, queimei os neurônios aqui e eu achei essa palavra coesão. Quando eu obedeço a Deus, a minha vida tem coesão. Mesmo tendo altos e baixos, acontecendo algumas coisas que não são boas, provações, problemas, mas tem uma coesão, tem uma harmonia. Agora, quando eu resolvo não obedecer a Deus, a minha vida literalmente desintegra. E eu ouso dizer a vocês, estudando esse livro e preparando essa série para vocês, que não há outra parte na Bíblia. Pode ser empolgação da minha parte, ok? Porque você está estudando isso daqui, esse negócio está, né, aflorado aqui, está bem tenso, né, o livro de Ruth comigo agora. Pode ser empolgação, mas eu vou ousar dizer que na Bíblia, essa verdade que eu acabei de dizer a vocês aqui, ela não tem outra parte nela que se encontre ilustrada de modo mais claro do que as experiências de Elimeleque e de Noemi no livro de Ruth. Esse lance de você obedecer tem coesão, desobedeceu, desintegrou, ok? Quando uma família toma uma decisão errada, irmãos queridos, nós temos consequências às vezes para gerações. O impacto é muito grande, o impacto é muito sério. E eu queria que vocês pensassem nisso. Nós vemos nesse capítulo aqui 3 erros que nós devemos evitar. Mas hoje, vocês vão me entender no final desse sermão, só dá tempo de falar um desses erros.
Eu tive que dividir o capítulo 1 em duas partes, tamanha as lições que nós temos aqui nesse capítulo. Nós vamos ler hoje aqui só os primeiros 5 versículos. Leia comigo aí, capítulo 1 do livro de Ruth, verso 1 em diante. Dos versos 1 até os 5. Todos encontraram? Abra sua Bíblia de papel, seu smartphone, compartilhe aí esse link, abra uma sala de vídeo aí, né? Você que está aqui, inclusive, chame, tem uma boa, como que chama aquele, dados, né, no seu celular, compartilhe, chama o seu amigo para vir para a igreja de forma virtual, isso é legal, né? Ontem eu vi um amigo meu, um rapaz simples, sabe, pastor, ali naquela região de Presidente Prudente, ele fez um culto de pôr do sol, olha isso, no culto de pôr do sol dele, tinha 161 pessoas assistindo. É impressionante isso. Num culto de pôr do sol, né? E aí no final da transmissão tinha 243 compartilhamentos. Sabe? E aí eu não resisti, eu liguei para ele. O nome dele é Flávio, pastor Flávio. E aí, Flavinho, me conta o segredo, me conta o milagre. Aí ele falou assim: João, a galera aqui do interior é animada, viu? Pessoal empolgado, né? E aí eu até brinquei com ele, é meu amigo, se formou junto comigo. Eu falei: você está querendo dizer que aqui na capital o povo aqui é desanimado? O que você está falando com isso aí? Ele falou, não, ele me chama de Joãozão, né? Eu não sei, Joãozão, mas até eu estou surpreso aqui. Então, pessoal, compartilhe, né? Chame o seu amigo para assistir isso aqui que você acredita, que você crê. E quanto mais você compartilhar, mais pessoas receberão as bênçãos que você recebe, ok? Vamos ler aí os versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Para aqui, você vai me entender por que a gente não vai estudar todo o versículo aqui. Eu falei que a gente vai discutir só um dos problemas. E esse problema se chama incredulidade. E quando eu falo em incredulidade, eu estou falando da tentativa de fugir dos nossos problemas. Agora é para responder. Quantos de vocês aqui presentes têm pelo menos um problema para resolver aí na sua vida? Levanta a mão aí. Poxa, acho que até um garoto, né? A Alice levantou as 2 mãos aí. E... Tá faltando mão, Alice? Então a Alice tem no mínimo 10 problemas para resolver, né? Faz muitos anos eu ouvi uma frase que fala o seguinte, que os problemas são os nossos melhores amigos. Eles nunca te abandonam. Você resolve um, já vem logo o outro em seguida. Olá, agora sou eu, vamos conviver por um tempo, né? É assim. Só tem um grupo de pessoas que não tem problema. E eu tenho certeza que você não quer fazer parte desse grupo. Bate na madeira aí. É isso aí, você já me entendeu, né? Você que está em casa também, está nos ouvindo aqui. Eu estou muito feliz porque agora a gente tem pessoas aqui para ver, falar, interagir. Era tão ruim ficar falando aqui para câmeras, né? Eu não nasci para trabalhar no Novo Tempo, né? Não nasci mesmo, porque você ficar olhando para a câmera, esse negócio aqui é muito desconfortável. Mas fico feliz por você que nos acompanhou aí, fielmente aí pela nossa transmissão, ok? Vamos trabalhar essa ideia aqui, esses versículos que a gente acabou de ler, tudo dentro do assunto incredulidade, tá bom? O propósito do livro de Ruth é histórico. Ele está lá nos livros históricos da Bíblia. E eu vou dar uma dica aqui de como você lê a Bíblia, uma das dicas. Você percebeu no versículo 1 que Ruth, ele começa dizendo que Ruth era do tempo dos juízes? Vocês viram isso daí? Você só vai entender Ruth completamente se você fizer a lição de casa que eu vou te dar.
leia o livro de Juízes durante toda essa semana. Você vai me entender. E aí você vai entender o contexto em que Ruth estava inserida aqui, com Noemi, Elimeleque, Quilion, Malom, ok? Aí a leitura ela vai ficar muito mais prazerosa e você vai entender alguns detalhes aqui importantíssimos. Então esse livro ele tem um propósito histórico e ele explica a linhagem de Davi e ele constrói uma ponte aqui entre o tempo dos juízes e o período em que Deus deu um rei a Israel, o rei Davi. E quando se fala da linhagem do rei Davi, a gente obviamente, consequentemente, chega à linhagem de quem? Do Messias, do nosso Senhor Jesus, ok? Então esse livro aqui ele tem esse propósito histórico. No entanto, quando você lê isso aqui, a Bíblia é muito mais do que um livro histórico, né? Há várias lições práticas a aprender desses acontecimentos aqui, as quais podem nos dar ânimo na nossa vida espiritual. Eu estava lendo um comentarista que ele fala o seguinte, que o livro de Ruth ele é tão simples, ele é tão curto, ele é tão, ao mesmo tempo, tão rico em informações, mas ele, como comentarista, não tinha muito o que falar. Então, qual foi o argumento que ele usou para poder comentar ali algumas páginas de comentário? Ele começou a comentar as palavras em hebraico contidas no livro. E aí, meu amigo, se você gosta dessa parte técnica de hebraico, enfim, aramaico, né? Aí ele começa a explicar alguns termos contidos no livro e isso aqui muda completamente a leitura, é impressionante, né? Então ele mesmo fala, é tão simples e tão pequeno o livro de Ruth que eu tive que me adeter, tá certo esse termo? Ou me ater, perdão, aos termos técnicos para dar mais comentário e conteúdo para você, ok? Então vejam, vamos tirar algumas lições aqui. O livro de Juízes, isso aqui é legal você ler. Lê Juízes 17 junto comigo. Você que está em casa também, por favor. É um livro antes aí do livro de Ruth. Capítulo 17. Olha o que o próprio livro de Juízes fala. E aqui você está entendendo a época que Ruth foi escrita, ok? Esse é meu propósito nesse instante. Capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias, os dias dos juízes, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. E aí, pessoal? Dá briga esse negócio aqui ou não dá? Já pensou? Você chegar aqui e falar, não. Não respeitar os protocolos que nós estamos seguindo, inclusive. Pastor, eu não uso máscara. Isso daí é política. Isso daí... Ficaria ou não ficaria complicado? Né? Então, o tempo de Juízes, o negócio era nessa direção aqui. Aí você imagina a loucura que era. O livro de Juízes é a história de Israel, mostra os pontos mais baixos da história da humanidade, talvez. Quando você lê Juízes, você vai ver registro de divisão, de crueldade, apostasia, guerra civil, vergonha nacional. Vou repetir, apostasia, crueldade, divisão, ok? Guerra civil, vergonha nacional. Parece com os dias de hoje, sim ou não, pessoal? Parece ou não? Em termos espirituais, vou repetir, em termos espirituais, nossa vida se parece com alguns elementos do livro de Juízes. Porque quando se fala em mundo moderno, não há rei. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu não quero ser adepto da teoria da conspiração. Se eu não posso explicar até o final, então também não posso ficar alarmando. Mas hoje eu entendo que o vírus Covid-19 foi um ato de misericórdia de Deus. Porque um pouco antes dessa pandemia, já estava se traçando... Puxa vida, como que eu falo isso? Para você que é adventista, crê, aguarda os acontecimentos finais,
Sabe? Aqueles lances que caminham para escolher uma nova ordem mundial, um líder mundial, já estavam tinha muita coisa avançando nessa direção. E o Covid vem, pum, e acaba com tudo. Ah, meus irmãos, você que ainda tem alguma dúvida, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho, abrir um parênteses assim, esse presidente atual dos Estados Unidos, falando contra a democracia, o país que prega liberdade, a ponto dos meios de comunicação desligar a fala de um presidente americano. Vocês têm noção do que é isso? Porque o que ele está falando está causando uma divisão, um racha no país sem precedentes. Falando que a eleição está sendo roubada. E se você não crê em império, é um império. E se você acredita lá nas leis dominicais, você não tem que se preocupar com o Brasil, você tem que se preocupar com o que vai vir de lá. E tem muita coisa acontecendo. O mundo está sem rei. E ao mesmo tempo, assim como no Israel passado, muitos do povo de Deus hoje em dia levam que tipo de vida? De incredulidade, desobediência, e por essa razão também não desfrutam das bênçãos de Deus. Na primeira escassez de alimento, abandonam, saem. E aí, para surpresa deles, depois eles ouvem falar, não, de lá de onde você saiu está melhor agora, aí lá onde ele foi piorou, aí ele volta para cá e vai perdendo as bênçãos de Deus, tudo por causa da incredulidade. Ok? Eu estou falando para vocês da época, aqui, agora um pouquinho do lugar. A coisa mais estranha é haver escassez de alimento em Belém, quando você lê a Bíblia. Você sabe o que significa a palavra Belém? Casa do pão. Fome na casa do pão. Que loucura, né? E aí quando você estuda o Antigo Testamento especialmente, você percebe que muitas vezes a fome que vinha sobre o povo de Deus era uma disciplina que Deus enviava para o seu povo. Não dá tempo da gente ler, leia Levíticos 26, Deuteronômio 28, anota isso, é muita informação, pessoal. Aqui você já começa a entender porque a gente vai estudar só os primeiros 5 versículos. Nos tempos dos juízes, Israel se afastou de Deus repetidamente, adorando ídolos de outras nações. Baal, Amon. E não era só uma adoração de você se ajoelhar e se prostrar diante de uma imagem. Não, isso aqui envolvia orgias, sacrifício de crianças. Coisas terríveis vindas do povo de Deus. Que período difícil. Quer ter um saborzinho do que eu estou falando aqui? Abre em Juízes, capítulo 2, rapidinho. É legal você ler a Bíblia, né? Você é transformado por ela. Capítulo 2 do livro de Juízes. Vamos ler alguns versículos aí a partir do verso 10. 2, 10 em diante. Eu vou ler rapidinho, tá bom? Só para você entender aqui esse panorama do lugar agora que eu estou falando. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, verso 13, verso 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a ele. Depois você dá uma lida no livro de Juízes, como lição de casa. Você vai ver que por disciplina, pelo povo de Deus se afastar dele, Deus, ele para resgatar esse povo não tinha outro meio a não ser a disciplina. Você gosta de receber disciplina? E aí, galera, nossa equipe da logística. O Joãozinho está falando que não. Você escutou, né, Carlos? André, sem disciplina para o Joãozinho. Tá bom, Joãozinho. É verdade, ninguém gosta de disciplina, mas às vezes ela é necessária.
A gente fica incomodado e a gente amadurece e a gente percebe, pô, que bom que meu pai não me deixou fazer aquilo. Que bom que minha mãe me deu aquele puxão de orelha, né? É necessária uma disciplina, e Deus tratava esse povo aqui dessa forma. Até mesmo em Belém, quando você estuda Juízes, você percebe que os que eram tementes a Deus, que continuaram lá na escassez de alimentos, eles tiveram de sofrer por causa dos ímpios. Imagina aqui, você que se considera leal, fiel a Deus. Aí no nosso meio aqui nós temos irmãos que não são leais, são incrédulos, só tem cristão no nome. E aí você descobre que por causa desses irmãos, você e toda a igreja está padecendo. Você ia ficar revoltado com isso? Pois é. Eu aprendi uma lição tão cedo na minha vida, que hoje eu entendo melhor isso aqui que eu acabei de falar para vocês e perguntar. Quando eu estava no exército, eles tinham lá uma ideologia, um princípio. Por causa de um, todos pagam. Era o lema. Então você que está em casa aí, que serviu o exército, você vai concordar comigo e vai lembrar desse período. Eu lembro que, por exemplo, nós tínhamos lá um amigo chamado Irineu. Eu não esqueço o nome desse irmão, desse infeliz irmão, ó. Desse soldado, desse infeliz, que eu tanto sofri por causa dele. Eu acho que ele tinha um parafuso a menos, sabe? Não entravam algumas coisas na cabeça dele. Por exemplo, Ordem Unida. Todo mundo lá marchando, o sol rachando, você de uniforme, né? Naquele tempo era o verde oliva, não tinha ainda esse camuflado, e todo mundo lá marchando. Aí você tinha 70 soldados na minha bateria. Aí o comandante lá falava, direita, vou ver. Aí todo mundo para a direita, todo mundo não, 69. Quem que ia para a esquerda? O Irineu. Ai, meu Deus do céu. Aí o comandante parava e falava o seguinte, Irineu, vem cá. Fica aqui do meu lado. Eu lembro como se fosse hoje isso. Olha o que você está fazendo com seus colegas. E o Irineu ficava rindo ainda. Eu acho que ele não tinha noção, sabe? E o Irineu ficava assim, olhando para nós. Aí o sargento falava, todo mundo, 20 flexões. Aí todo mundo lá, 20 flexões. Agora todo mundo, 50 polichinelo, todo mundo pulando. Ninguém aguentava mais. E o pior é quando o Irineu errava vez após outra e eles falavam, agora todo mundo, rolamento para a direita. Aí todo mundo rolando no chão, assim, ó, deitado. E aí, você está vendo, Irineu? Você vai aprender a fazer a Ordem Unida, Irineu? Será que eu vou ter que colocar uma fitinha cor-de-rosa no teu braço direito para você saber o que é direito e o que é esquerda, Irineu? Eu lembro as frases até hoje. E por causa do Irineu a gente ficou sem comer. Por causa do Irineu a gente ficou sem tomar banho. Não foi só isso, irmãos. Eu ia ficar aqui a vida inteira, porque eu fiquei 1 ano com o Irineu. Se tem um nome que eu não dou pro meu filho é Irineu. Irineu. Esse nome jamais eu darei ao meu filho. Se eu tenho algum Irineu ouvindo, me perdoe, é uma brincadeira, tá bom? Que Deus te abençoe aí, meu irmão Irineu. Mas eu aprendi ali que por causa de um, todos pagam. E parece que na lei do reino é assim que funciona também. Lembra da capa de Acã? Se não conhece, dá uma lida nisso. Às vezes, por causa de um pecado secreto, toda uma congregação sofre as consequências. Pensa nisso com carinho, tá bom? E agora, partindo aqui para a decisão dessa época, desse lugar que essa família tomou. Quando os problemas surgem na nossa vida, nós podemos fazer uma destas 3 coisas aqui que eu vou falar para vocês. Problemas: suportá-los, fugir deles, ou usá-los em nosso favor. E eu vou argumentar aqui, tá? Se você apenas suportar os problemas, e talvez eu esteja falando para alguém aqui e que está nos assistindo, que está suportando algum problema já faz anos, e eu conheço pessoas assim, espero que você esteja me assistindo. Se você só suportar, eles passam a nos dominar, esses problemas. E aí você passa a se tornar uma pessoa endurecida e amargurada. É isso aí. Você conhece alguém assim? Pessoa amarga, você vai falar com ela, isso não presta, isso não vai dar certo. Pensa, eu estou falando aqui como pastor e com esse viés de psicologia, de terapia que eu aprendi. Então, você não pode ficar suportando os problemas. Você também não pode fugir deles. Você vai ouvir pelo menos umas 2 vezes eu dizendo aqui para vocês, você não pode fugir dos problemas.
Porque se você fugir dos problemas, das provações, é bem provável que você deixe passar os propósitos de Deus que Ele quer cumprir na sua e na minha vida. É isso aí. Deus disciplina para cumprir o seu propósito. E se você fugir, ficar fugindo o tempo todo, você não vai fazer com que Deus cumpra esse propósito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a usá-los em meu favor. Esse é o grande lance. Isso traz resiliência. Esses problemas nos servem, quando eu aprendo a usá-los, para nos beneficiar. E aí você vai entender Romanos 8:28 na pele, na veia. Que todas as coisas cooperam, fala vocês, igreja, e que são chamados segundo o seu propósito. Tá? Quando eu uso os problemas ao meu favor, meu Deus do céu, como você cresce, né? Sabe, deixa eu citar um exemplo aqui. Eu era recém-casadinho, meu filhinho nasceu, e todo homem quer prover para sua família, né? Você quer sempre o melhor. Eu não deixava faltar nada em casa, mas aí eu senti que eu não conseguiria crescer se eu não voltasse a estudar. E eu voltei. Sou muito grato à minha cunhada, Regina, né? Ela até tirou um sarro de mim uns dias atrás. Eu te ensinei a fazer redação. Já fazia um tempão que eu não estudava. Eu não sabia mais fazer redação direito. Enfim, não tinha nem o hábito ali de leitura. E aí, estudar. Trabalhar de dia e estudar à noite. Você chegava em casa e... imagina o estado físico, emocional. Mas eu lembro que por causa dessa retomada aos estudos, e aí Deus vai colocando, Deus vai conduzindo, Deus vai colocando seus propósitos. Hoje eu entendo tudo. Eu senti o chamado de Deus para ir lá fazer teologia. E o resto da história vocês conhecem. Eu já até contei para você que é membro da Lapa aqui. Fui para lá com a fé, coragem, confiando em Deus, com a indenização do emprego que eu tinha, que logo acabou, não durou um ano essa indenização. Eu tinha uma moto, tive que vender, e aí vai. E aí Daniel sabe melhor que eu essa história, e a sua esposa Moniz estão vivendo isso na pele, comportando em época de pandemia. Mas eu só sei que quando eu usei os problemas, as circunstâncias, eu tinha, por exemplo, eu podia ficar suportando. Não, essa é a vida de um pai de família, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê. Ou eu podia ficar fugindo deles, né? Eu vou largar a família, eu acho que viver solteiro é melhor. Mas não, eu usei isso ao meu favor, fui para cima, igual o doutor Amin falava em sala de aula, faca no dente, sangue nos olhos, e louvado seja Deus, essa igreja transformou a minha vida, da minha família, sabe? Me deu condições de depois fazer um mestrado, de fazer uma pós-graduação. Antes da pandemia já estava estudando uma forma de fazer doutorado. Fala amém, irmãos. Amém. Tudo isso aconteceu aí, sabe, um pouco menos de 20 anos. Você tem que usar os problemas a seu favor. Eu não estou contando aqui para vanglória. Deus é testemunha disso. Mas talvez eu esteja falando aqui para você em casa, ou para vocês aqui, que já se tornaram amargurados, incrédulos, murmuradores, só ficam praguejando, mas não saem do problema, ficam fugindo dele, e você começa a perceber que a sua vida dá voltas em círculos, porque você vai entender em algum momento que Deus vai fazer de tudo para te levar para o céu. Ele não vai desistir de você, ele vai fazer de tudo para cumprir os seus propósitos. Elimeleque, ele tomou a decisão errada quando decidiu deixar a sua terra, o seu lar. Agora eu quero terminar esse sermão mostrando para vocês o que tornou essa decisão tão errada. Vocês estão preparados? Sim ou não? Fala para mim. Que saudade que eu tinha de falar com a igreja assim. Vocês querem ouvir o que eu vou falar? Senão eu paro por aqui. Quantos querem ouvir? Levanta a mão. Legal. Vocês têm certeza disso? Estão certos disso? Tá bom. Anota no seu smartphone, ou você que é da caneta ainda, anota isso aqui, tá? Por que que essa decisão da família se tornou tão errada? Primeiro, ele viveu pelas aparências e não pela fé. Esse foi o primeiro equívoco.
Abraão cometeu o mesmo erro quando ele se deparou com escassez de alimentos na terra prometida. Lê Gênesis 12. Você vai ver isso aí também. A ponto dele sair com a sua esposa, bonitona, segundo a Bíblia, e para não correr riscos ali da esposa ser violentada ou perder a esposa, ele morrer, né? Na verdade, as pessoas matarem ele para ficar com a esposa dele, porque naquele tempo era assim. Ele fala para a sua esposa o quê? Fala que é minha irmã. Aí vocês conhecem o resto da história. Abraão, o pai da fé, se torna mentiroso. Meu Deus do céu. Se o pai da fé é assim, isso nos consola, né? Imagina a gente. Amém. Graças a Deus, Deus tem misericórdia. Irmãos queridos, o que eu quero mostrar para vocês com isso, sobre as aparências e não fé? Não importa quão difícil sejam as circunstâncias, tá? E só você e Deus sabe o que você está passando. O melhor lugar e mais seguro é dentro da vontade de Deus. Tem um hino muito bonito que fala o quê? Que o melhor lugar do mundo é aos pés de quem? É isso aí. Nunca se esqueça disso. Ao lado da sua família, da sua terra. A minha sobrinha esteve na Itália um pouquinho antes da pandemia. Quase não consegue voltar de lá. Nayara. Pergunta para ela como que os italianos trataram ela ali. Quando o negócio apertou, quando todo mundo começou a morrer. Quando eles percebiam que você não era italiano, e você olha para mim e você fala, pô, a sobrinha do pastor deve ter um pé na senzala ali. Não. Nayara é branquinha. Você olha para ela, europeia. Se ela falar que era italiana e tivesse italiano fluente, ela enganaria tranquilamente. Nayara é linda. O esposo dela, Rafael, quase 2 metros de altura, olhos verdes. Né? Mas quando eles percebiam que eram brasileiros... Um dia eu trago ela aqui para contar para vocês. Não tem lugar melhor do que a sua terra. Não se iluda. Preste atenção. Eu já fui para a América e eu vi irmãos queridos ali que trabalham 12, 16 horas por dia. Chega no sábado, eles vêm fazer o louvor aqui. Você vê a aflição, o cansaço estampado no semblante. Eles nunca deixarão de ser estrangeiros. Nunca. Tá? E é o que eu estou falando aqui nesse panorama que eu estou passando para vocês aqui. Eu não estou falando mal dos italianos, eu não estou falando mal de americano, não é nada disso. Ok? Mas se o negócio apertar aqui para nós também, e você perder a sua vaga de emprego para um haitiano, para um angolano, você também vai questionar. Talvez um líder aí, um governante vai falar, ó, chega, a prioridade é para os brasileiros. Demora um pouco mais para acontecer aqui, né? Mas acontece, pode acontecer. Ok? Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, o lugar melhor e mais seguro é dentro da vontade de Deus. É sábio quando a gente lê a palavra de Deus e se apropria, toma posse, igual nossos irmãos evangélicos, pentecostais falam. Toma posse da palavra, mas para tomar posse da palavra eu tenho que ler. Para desenvolver a minha fé. Isaías 40, verso 31, ele fala para Deus lhe dar asas como águia. Depois dá uma lida lá, para que a sua fé seja elevada acima das tempestades da vida. Você tem que voar acima delas. A gente só fica usando voo baixo, né? Na nossa vida. Aí, eu vou repetir aquilo que eu já falei, é impossível fugir de seus problemas. Se você não entendeu, é isso que eu quero dizer nesse sábado de manhã. Aí você pode estar me questionando assim, pastor, tá bom, legal o que você falou, você já me convenceu, mas como viver pela fé? Como? Pois é. Primeira dica, nos apropriando das promessas de Deus e obedecendo a sua palavra. É simples. Apesar da incredulidade e da desobediência que nós perdemos e deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus. Isso aí. Tem que se apropriar. Não precisa responder. Faz quanto tempo que você não ouve a promessa de Deus na sua palavra? Eis que vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Será que você vai deixar para ouvir isso quando estiver no leito da morte?
Você tem que ouvir agora, enquanto tem saúde, para ir para cima. Mesmo com escassez de alimento, mesmo com as circunstâncias totalmente desfavoráveis, aí a gente vai para cima, porque tem que viver pela fé. A gente tem que confiar em Deus. Igreja querida, eu e vocês precisamos entender, viver isso daqui, ok? Viver pela fé é se entregar ao Senhor, confiar plenamente que Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Fala amém para mim, por favor. Ele vai, quando eu não sei, como eu também não sei, mas Ele vai. Ele vai. A nossa vida de fé, ela glorifica a Deus, ela testemunha um mundo perdido e constrói o caráter cristão, que é a única coisa que nós vamos levar para o céu. Uma vida de fé constrói um caráter cristão. E a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E Davi, o que ele falou? Já fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão. Isso aí. Eu tenho que me apropriar disso aqui. Presta atenção no que está escrito, refletindo a Cristo. É um devocional da escritora e educadora Ellen White. Ela diz assim, ó: frequentemente ferimos o coração de Jesus por causa da nossa descrença. Nossa fé é míope e permitimos que as provações tragam suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. E ela termina dizendo assim: quando colocados em situação difícil, desonramos a Deus, murmurando e reclamando. Pau. Podia ficar sem essa. Existe sabedoria deste mundo que conduz à loucura e à tristeza. Mas existe a sabedoria de Deus que parece loucura, mas que conduz às bênçãos. Mas eu tenho que tomar posse. E essa decisão dessa família, decisão errada, me permite refletir sobre tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Isaías 5:21 diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, coitado, é o que o profeta está falando. Segunda coisa que tornou a decisão de Elimeleque tão errada: ele se concentrou nas necessidades físicas e não nas espirituais. Muito parecido conosco, tá? Eu me vi em Elimeleque, se te conforta. Sem dúvida, o desejo de um marido e pai, como eu já disse, é prover para a esposa e para a família, ok? Mas ele não pode fazer isso de modo a perder as bênçãos de Deus. Existem princípios, querido irmão, pai de família. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, reflita, não deixa nada te interromper agora, por favor, em nome de Jesus. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, sua primeira tentação foi que Cristo saciasse a fome, em vez de agradecer o Pai. Preste atenção no que eu vou dizer baseado nisso. Uma das mentiras prediletas do diabo é: afinal, você precisa sobreviver. Você precisa ser feliz. É isso aí. E muitos abandonam as fileiras de Deus em busca de sobrevivência, em busca da suposta felicidade. Muitos. Especialmente na vida conjugal, na vida amorosa. É muito comum, posso abrir um parênteses aqui? Se você falar não, eu não abro. Posso ou não? Vocês me permitem? A igreja é meu termômetro. Essa é a vantagem de ter igreja com você aqui. É muito comum como pastor você ouvir relatos de pessoas, sabe, criticando a igreja, criticando as pessoas da igreja. E elas usam isso como subterfúgio para buscar a felicidade em outras fontes, longe de Deus. Ah, toma cuidado, queridos. Essa é a principal mentira do diabo.
Você precisa sobreviver. Pessoas vão trabalhar, transgridem os mandamentos de Deus. E talvez eu esteja falando para uma família passando extrema dificuldade, que a única proposta que está vindo para ela, ou estão vindo, são propostas que tem que trabalhar no sábado. E aí você precisa estar na pele dessa pessoa para você entender o que ela está passando. Isso não é fácil, eu não estou julgando aqui. Mas eu queria que você entendesse, que você ouvisse, que você refletisse na história de Elimeleque, de Noemi, para você entender que é melhor estar com Deus, obedecer a Deus, do que você tentar uma sobrevivência longe dele. Mas isso é com você e Deus. Porque afinal de contas eu não vou pagar as suas contas, eu não vou comprar o mantimento para pôr na sua despensa. É só você que sabe, é só você que tem essa fé, é só você que sabe se confia em Deus ou não. Eu não quero te julgar, mas uma coisa eu preciso te falar. Se você desobedecer, a sua vida vai desintegrar. Desintegrar. Não precisa ser profeta para falar isso aqui. A Bíblia diz lá em Atos 17, 28, que é em Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos. Então eu preciso de Deus. E Deus é capaz de cuidar de nós, sim ou não? Vale a pena refletir de novo no testemunho de Davi. Vamos refletir? Já fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo. Termina o verso, vocês. O justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Legal. Eu estou abreviando o verso bíblico. Obrigado. Ao ver-se diante de um futuro ameaçador, o apóstolo Paulo testemunhou assim lá em Atos 20, verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim. E aí? Isso aqui é só para Davi e Paulo falarem? Viverem? Eu creio que a gente vive num momento extremamente difícil, tão quanto o momento em que o apóstolo Paulo viveu. E que a gente vai precisar da mesma confiança, da mesma fé. Em tempos de dificuldade, se morrermos para nós mesmos e colocarmos em primeiro lugar a vontade de Deus, preste atenção, estejamos certos de que Deus nos retirará das dificuldades, ou Ele vai nos acompanhar até o final. Ponto. É isso aí. Ou Ele nos retira, ou Ele nos acompanha. Mas Ele está conosco. E para terminar, Elimeleque honrou o inimigo e não a Deus. Vocês vão entender por quê. Ao se deslocar 80 quilômetros para dentro de Moabe, pertinho, daqui em Campinas, pouco menos até, território vizinho, Elimeleque e sua família abandonaram a terra e o povo de Deus, que era onde deviam estar. Naquele tempo tinha muito significado isso. Em troca da terra e do povo do inimigo. Preste atenção nesse contexto. Os moabitas quem eram? Descendentes de Ló, fruto de um incesto de Ló com sua filha mais velha, Gênesis 19. Já começou tudo errado. Mas não pense você que eu vou criticar aqui não, tá? Vocês vão se surpreender sábado que vem quando eu falar de Ruth. Ruth era moabita, não esqueça disso. E ela entrou na genealogia do rei Davi e do Messias. Só isso. Os moabitas eram inimigo dos israelitas por causa da forma que eles haviam tratado Israel durante a jornada do Egito para Canaã. Tá? Vocês leiam lá Deuteronômio 23, Números 22 a 25, está tudo registrado lá. Toma posse da palavra. Moabe havia invadido Israel e governado durante 18 anos. Leia Juízes capítulo 3. 18 anos, uma vida, quase 2 décadas, o povo de Israel sendo oprimido por um rei moabita. Então, eu pergunto para vocês, por que Elimeleque foi buscar a ajuda dos moabitas? Isaías 16 fala que era um povo orgulhoso, a quem Deus desprezava.
Você quer uma expressão forte usada por Deus? Salmo 60, verso 8. Quer ler comigo? Lê aí. Salmo 60, verso 8. E a gente está terminando, tá bom? Salmo 60, versículo 8. Mas é muito gostoso, né, estudar a palavra de Deus. Ó, eu vou ler aqui. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Sabe que linguagem que é essa aqui? Moabe é a minha bacia de lavar. Quando o povo derrotava um outro povo, eles subjugavam esse povo, e como os soldados estavam cansados, eles tiravam suas sandálias e o povo derrotado lavava os pés dos soldados. É uma linguagem de guerra. E Deus está falando aqui que Moabe era como uma bacia de lavar os seus pés. E quando você estuda aqui a história, as consequências, o trabalho que os moabitas deram para o povo de Deus ao longo da história, eu estou falando aqui desde o tempo do Egito, indo para Canaã, olha quanto tempo, eu estou falando de Mar Vermelho, eu estou falando de centenas de anos aqui. Quais foram as consequências disso daqui? E eu termino. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. Ironia. Porém, quando você vê o que ele fez, o Senhor não era rei na vida de Elimeleque, era só no nome. Porque Elimeleque deixou Deus totalmente fora de suas decisões. Você tem uma decisão importante para tomar? Você já consultou a Deus? Seja ela no seu trabalho, um estudo, um curso, eu não sei, um namoro. Você já consultou a Deus? Ou você tem medo de consultar para ouvir a resposta que você já sabe que vai ouvir? Isso aqui é muito sério, é muito forte. Ele fez aqui uma escolha fora da vontade de Deus quando ele foi morar em Moabe. O que o levou a outro equívoco. Olha as consequências, olha a parte sistêmica aqui. Qual foi o outro equívoco? Quando seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Lembrem-se, sábado que vem eu vou falar que Ruth e do impacto que ela teve. Eu não estou falando mal aqui, você tire suas conclusões, deixa Deus trabalhar no seu coração. Malom se casou com Ruth e Quilion com Orfa, 2 moabitas. Os israelitas eram proibidos de se casar com mulheres gentias, tá bom? Especialmente de Amon e de Moabe. Tem um contexto, Deuteronômio 7, capítulo 23, Neemias, Esdras, tá tudo escrito. Esses povos aqui foram extremamente covardes, especialmente quando era para reconstruir os muros. O povo saindo de Babilônia, tentando reconstruir Jerusalém, e esses moabitas, amonitas, mas como eles deram trabalho? De forma covarde, desleal. E Deus teve que fazer essas proibições. Elimeleque e sua família haviam fugido para Moabe para escapar da fome. Mas ainda assim, 3 homens acabaram morrendo naquela terra. Você já sabe a resposta. Não sabe nem onde foi a sepultura, nem onde estão. Não tem valor nenhum. Poeira em terra estrangeira. A família havia planejado uma estada temporária só enquanto durar a escassez em Belém. Mas ficaram lá quanto tempo? 10 anos. O que representam 10 anos na nossa vida. No final dessa década de desobediência, tudo que sobrou foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas numa terra estrangeira. E 3 viúvas solitárias naquela época, eu posso resumir com 2 palavras. Sabe o que sobrou? Miséria. Nada mais. Miséria. Uau! Tudo por causa da incredulidade. Eu vou repetir pela última vez. É impossível fugir dos problemas. Impossível. Não há como evitar ou levar conosco a causa fundamental dos nossos problemas. Qual é a causa fundamental? Um coração incrédulo e desobediente. Nós mesmos causamos a maioria dos nossos problemas. E eu termino com uma frase
de um autor chamado Oswald Chambers. Ele fala assim, ó: quase todos começamos com os problemas externos maiores e nos esquecemos dos problemas internos. Um homem deve descobrir qual é o grande mal do seu coração antes de ser capaz de resolver suas dificuldades. É muito forte isso aqui. Eu vou ler de novo porque eu não quero que nada tire. Se você esquecer todo o sermão e levar para casa só esse texto de Chambers, eu vou ficar feliz. Quase todos começamos, ele diz, com problemas externos, maiores, né? Quem não tem problema? E nos esquecemos dos problemas o quê? Fala vocês. Internos. Um homem deve descobrir qual é o seu grande mal aonde? Dentro do coração. Antes de ser capaz de resolver as suas dificuldades. Amados irmãos, aqui presenciais e aí em casa, muitos de nós temos feito um grande estrago na vida da gente e da família, que devíamos tanto amar, por causa de decisões erradas, que às vezes cobram mais de 10 anos da nossa vida. Filhos que crescem revoltados, filhos que não querem saber da igreja. Sábado passado o pastor Tonácio falou, né? Que a gente precisa, além de pedir para Deus abençoar, a gente tem que ser agente abençoadores, né? A gente esquece disso. E a gente tem feito um estrago por onde nós passamos, na nossa vida e na vida das pessoas. Incredulidade é a causa principal. Se você se vê cercado de problemas gigantes, esqueça eles. Eu queria fazer um desafio para cada um de vocês. Eu vou fazer um apelo, sim, para você que está em casa também. Eu queria que você se concentrasse em um problema que para você é o menor, mas com toda certeza ele é a razão de todos os seus problemas. É um negócio que está dentro de você, do seu coração. E eu queria te fazer um desafio, um apelo. Quer você pedir ajuda de Deus nesse momento para resolver esse problema interno? Para depois partir para os problemas maiores, externos? Se você quer, fique em pé, que eu quero orar por você. Só se você quiser. Não se constranja em não levantar. Ok. Eu já estou em pé, né? Eu não sei se isso te consola. Quando eu fui fazer teologia, Margarete não queria. Ela chorava. E ela ficava imaginando, poxa, vai ter que vender livro para sobreviver. Que loucura. Vamos passar fome. Graças a Deus, a nossa vida mudou para melhor com essa decisão. E Deus me abençoou muito lá. Mas eu poderia ter colocado minha família numa enrascada numa dessa. Sim ou não? É isso aí. Olha a responsabilidade. E quantos anos de minha vida seriam cobrados? Da minha família. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, pedir para você lutar contra a incredulidade. Só tem uma maneira: confiar em Deus, desenvolver a fé, se apegar à sua palavra. E que no final da sua vida ninguém fale que você foi um Elimeleque, uma Noemi, mas que o líder espiritual que estiver ali diante do seu caixão, da sua esquife, ele possa dizer: eis um servo, uma serva de Deus. Que você deixe um legado, filhos que sentirão sua falta, netos. A vida é muito breve, pessoal. Passa muito rápido. Aqui, para você que está em casa, todos se levantaram. Tinha 35 pessoas inscritas, mas eu estou vendo bem mais que 35 aqui. Eu espero que o pessoal aí do nosso diaconato tenha contado,
porque eu quero saber, ter esse controle. E você em casa? Você em casa está numa zona de conforto. Você pode estar sentado agora, tomando um chá, um suco. Você pode estar coberto aí por lá em casa eu chamo cumcum, um cobertorzinho, assim, aquelas mantinhas, assim, sabe? Isso é perigoso até. Você não aceita apelo, você não tem orado. Enquanto eu estou pregando, você está indo ao portão, sua mente está dispersa. Cuidado, cuidado. Mas esse apelo foi para você também. Você não precisa levantar, obviamente. Mas eu queria que no seu coração você aceitasse esse apelo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Se preparem. Sábado que vem vocês vão ficar surpresos com o impacto que essa moabita teve. E eu acabei de citar textos que eles eram proibidos de se casarem com moabitas. Vocês vão ver a infinita graça de Deus sábado que vem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe cada um de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor pela oportunidade de não só ouvirmos a sua palavra, mas sermos transformados por ela. Nos dê essa fé, Pai, essa confiança vinda dos altos céus, para nos livrarmos da incredulidade. E que essa maldição não afete as nossas decisões, Pai querido. Sejam elas em quais âmbitos forem. Da vida emocional, conjugal, profissional. Senhor, nossa vida está em suas mãos. Toma-nos em seus braços. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir para vocês permanecerem em pé. A equipe de louvor vai cantar o hino final aqui. Deus abençoe você que está em casa. E aí eu vou pedir que após o louvor, cada um de vocês se assentem, ok? E esperem o diácono vir até você e autorizar a sua saída. A saída vai ser do final para frente, tá bom? E ao saírem, sem aglomerações, vão direto para os seus carros e vamos lutar contra o Covid, contra essa maldição chamada coronavírus, tá bom? Levem a sério, não tirem suas máscaras e que Deus abençoe e lhes dê um bom restante de sábado. Deus ouve a minha oração.
forma organizada. Os diáconos vão organizar, pode sentar de trás para frente. Um feliz sábado, que Deus abençoe a vossa semana e que Ele traga sobre a tua vida a sua vontade, amém? Deus abençoe, foi um prazer comungar a palavra de Deus contigo. Deus abençoe. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.